na parte de domingo, Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. As linhas iniciais do Apocalipse indicam ao leitor que esse livro se concentra na missão de Deus de salvar a humanidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e vamos ler os versos 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 1 e os versos 1 até o verso 7. Revelação de Jesus Cristo. Não tem nada enigmático, não tem nada oculto aqui. O Apocalipse é revelação, é um livro aberto. Revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, o Pai lhe deu, para mostrar a quem? Aos seus servos. Você e eu somos servos de Deus, para mostrar para nós as coisas que brevemente devem acontecer. O Apocalipse fala das coisas que iriam acontecer do tempo de João para frente, ou seja, do Império Romano que dominava o mundo, era o poder reinante para frente. O Apocalipse não foi escrito para falar do Egito, da Assíria, de Babilônia ou mesmo da Medopérsia ou Grécia. O Apocalipse foca nos assuntos, nas profecias dos dias de João, do primeiro século para frente. Por isso diz aqui as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João cumpriu a sua missão. Ele não guardou para si mesmo a mensagem que Deus revelou para ele. Ele escreveu o Apocalipse e ele divulgou essa mensagem enviando para as 7 igrejas do Apocalipse. E agora o verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, Jesus Cristo quer que você leia, quer que você entenda, quer que você guarde aquilo que ele revelou no Apocalipse. E o verso 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele escreveu para a igreja que estava em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Esta é uma expressão bíblica para falar daquele que é o grande eu sou, o eterno, o YHWH, aquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O número 7, espíritos, está falando da plenitude do Espírito Santo. E o verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha porque ele veio à terra para revelar ao Pai e revelou o Pai perfeitamente na sua vida de bondade, de misericórdia e de amor. Ele é uma fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, porque dentre todos os que morreram, ele é o principal dentre todos os que morreram. Ele não foi o primeiro a morrer, mas ele é o mais iminente, o mais importante, porque de todos os que morreram, ele é quem ressuscitou e ele dá poder para ressuscitar também a todos os que nele creem. Todos os que creem em Jesus Cristo serão ressuscitados, assim como ele foi ressuscitado, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Serão 12 reis na nova terra, porque a terra será dividida em 12 tribos, 12 supernações, 12 grandes países. E cada um destes países terá o nome de uma das tribos de Israel. E o rei de cada uma dessas tribos estará ali. Eles serão os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos serão os reis que se assentarão nos tronos para governarem as 12 tribos. Mas o rei dos reis, que está acima dos 12, é Jesus Cristo. Ele é chamado o príncipe dos reis da terra e é o rei dos reis. Aquele que nos ama, Jesus Cristo que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele teve um batismo de sangue e ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E agora o verso 6, e nos fez reis e sacerdotes.
A nova terra, ela será governada por reis, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós somos também sacerdotes, porque nós vivemos para interceder a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus Cristo é o nosso intercessor no céu, mas nós estamos aqui na terra intercedendo por aqueles que queremos levar para Jesus, reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E o verso 7, eis que ele vem com as nuvens. Jesus Cristo subiu em nuvens. Atos capítulo 1, versos 9 até o verso 11, fala que os discípulos estavam olhando para Jesus quando ele lá no Monte das Oliveiras começou a subir para o céu, até que ele foi oculto em nuvens. Queridos, ele subiu em nuvens, ele vai voltar em nuvens, cercado por todos os anjos. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. A volta de Jesus será literal e visível, assim como a ascensão de Jesus foi literal e visível, assim será a sua volta. Todo olho o verá. Olhos de amor e olhos de ódio verão Jesus Cristo voltando, como diz Mateus 24, verso 30. Todos o verão, toda a tribo da terra, todas as nações da terra verão o Filho do Homem voltando com poder e grande glória. Todo olho o verá. E até os mesmos que o traspassaram, aqueles que participaram da crucifixão de Jesus, Anás, Caifás, Pilatos, os que pregaram, os soldados que estavam ali, aqueles que participaram da crucifixão de Jesus, eles serão ressuscitados para verem quem foi aquele que eles mataram. Queridos, e aqui diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Queridos, esta introdução do Apocalipse é maravilhosa, porque mostra a nossa missão, assim como João foi ordenado a ele a espalhar a mensagem, e ele cumpriu a missão enviando a mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse, assim também você tem uma missão de espalhar a mensagem até Jesus Cristo voltar. João revela nos primeiros versos que Jesus é a fonte e o ponto central do livro do Apocalipse. Depois, em Apocalipse 1, 4 e 5, ele se refere aos membros da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade, o Deus, o trio celestial, que trabalham unidos para salvar os seres humanos. O Pai é o ser eterno, que era e que há de vir. O Espírito Santo, que atuava poderosamente entre as igrejas do primeiro século, é mencionado. E então João se lembra da posição de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, proprietário legal deste planeta. A tentativa de Satanás de usar a terra para estabelecer o seu reino foi frustrada esta tentativa. Além da vitória de Jesus sobre Satanás, o sangue derramado do Criador lava nossa culpa e vergonha. Apocalipse 1, verso 6, diz que nos fez reis e sacerdotes. Sacerdócio de todos os crentes. Todos nós intercedemos pelas almas que Jesus Cristo quer salvar. Nós estamos aqui para cumprir a missão. E Jesus Cristo ainda fala na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Confirma que você e eu somos um reino sacerdotal. Nós estamos aqui para salvar almas, interceder por elas, levá-las a Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isto está em harmonia com Apocalipse 1, verso 6, que nos fez reis e sacerdotes. Vocês são sacerdócio real, nação santa. Deus sonha em que você seja santo. Sejam santos porque eu sou santo. Busque, peça, jejue, ore, buscando a santidade de Deus, a santidade de Jesus, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos, para anunciar o quê? Pregar as 3 mensagens angélicas, a verdade presente, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O foco da missão de Deus não é simplesmente salvar a família humana. A salvação oferece uma posição para a família humana, uma posição nova e honrosa, pois a imagem de Deus é restaurada em nós. Não seremos somente salvos, nós seremos elevados a uma posição acima dos anjos não caídos.
filhos e filhas de Deus nesta meditação matinal, Ellen White fala na página 242 que nós vamos ser elevados a uma posição acima dos anjos não caídos. Não só Jesus Cristo nos salva, mas Ele nos eleva numa posição superior. Os redimidos se tornam realeza, reis, porque são consanguíneos com o Rei do Universo por meio do sangue derramado de Jesus. Então, como membros da família real, nos unimos à missão da família real na salvação de outros seres humanos. Isso nos torna sacerdotes. Cristo constituiu sua igreja como um reino sacerdotal, uma nação santa, e seus membros como sacerdotes. Ser membro do reino é ser sacerdote. Apocalipse 1:7, encontramos aqui a urgência da missão. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e as nações se lamentarão, pois estarão perdidas. Deus anseia por aqueles que estão afastados dele. O livro do Apocalipse começa com a missão de Deus pelos seres humanos. E a missão de Deus é a nossa missão, porque eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Você e eu temos que preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia!